Hoje vamos falar de um assunto, gente, seríssimo. Quando a gente fala uma cidade seca como São Paulo e poluída, não adianta, né? É tosse, é pigarro, são problemas respiratórios. E como a gente resolve isso? Doutora Silvia Pinho, que é fonoaudióloga, está com a gente. Bem, como vai? Muito bem, você, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Bom, todo nosso. Agora, épocas assim tão secas, a gente vê que as pessoas reclamam bastante, principalmente dessa tosse. E quando você é mais idoso ainda, parece que o problema se agrava. O que acontece, doutora, no corpo Então, da tem dois gente? tipos de tosse. Tem a tosse seca e a tosse com expectoração, né? Com secreção. Não precisa saber a causa da tosse. Tem várias causas da tosse. Desde um remédio de pressão que você pode estar tomando e isso causar a sua tosse. Então, você precisa verificar com o seu médico, no caso do idoso. Até problemas como gripe, resfriado e até um câncer de pulmão, uma tuberculose. Então, precisa investigar a primeira causa. Né? Então, o normal, vamos dizer, o aceitável de uma tosse é que a gente mantém essa tosse por quantos dias? Uns 15 dias 15 dias no 10, máximo, 15 né? dias. Você vê que não melhora, você precisa procurar o médico. Mas ela pode ser também alérgica, né? A tosse. Então, você precisa investigar isso. Mas a tosse, ela tem características diferentes quando ela é alérgica, quando ela vem de uma doença. Parece que a gente já popularmente dizia tosse de cachorro, né? Se nossa avó falava aquela A tosse seca é a tosse alérgica. Então, a tosse pode vir, inclusive, de um problema gástrico. É muito comum. Sabe aquela tosse à noite, quando você acorda tossindo e você não sabe o que é? Então, provavelmente essa tosse é uma tosse por refluxo gástrico. Então, os ácidos do estômago acabam refluindo para as pregas vocais e você acaba tossindo. Então, um jeito interessante de você não ter essa tosse é você dormir assim, ó. Dormir de barriga para baixo? É, colocar a cabeça, enrola o travesseiro, põe o travesseiro assim, ó, e vai respirando com calma e vai melhorando, porque o ácido ou o refluxo que vem, ele vem por trás. Se você fica deitado com a barriga para cima ou dos lados, aí vem mais ainda, o refluxo vem para trás das cordas vocais. E atrás é muito inervado sensitivamente, então você sente a tosse. Então, para acalmar, abaixa a cabeça, enrola o travesseiro que melhora. Esses dias complicados com tanta poluição, eu tenho sinusite. E aí a gente já começa a sentir. Você começa a sentir que a secreção vai por trás e gruda nas cordas vocais. Isso, a mesma coisa. Dorme, enrola o travesseiro e põe assim. Vai te ajudar. Ajuda bastante a drenar, né? E bastante água que a gente tem que acostumar a beber, né? A água, você fazer lavagem nasal com soro fisiológico é bom. E também você fazer inalação com aqueles inaladores com soro fisiológico também ajuda a hidratar e circular essa secreção. Agora, se a pessoa fuma, por exemplo, aí junto vem aquele pigarro horroroso, né? Pois é, fumar, todo mundo sabe, né? Então, além do fumo ter uma propriedade química daninha para as cordas vocais, ele ainda destrói os cílios que varrem o trato vocal e liberam a secreção, limpam. Então, o cigarro realmente é totalmente condenado, né? Isso não só com pigarro, viu, gente? Mas contra todos os problemas de saúde possíveis e imagináveis, né? Vamos ver uns mitos e verdades? Ó, primeiro, é comum tossirmos ou pigarrearmos mais no inverno e nos dias secos. É comum? Comum. Não, o frio, então, o inverno, porque você vai gripar com mais facilidade. E os dias secos, como nós estamos passando agora, terrível. Então, resseca todo o trato vocal e, enfim. E pessoas ainda que respiram pela boca, ainda tem um ressecamento maior, porque o nariz ele serve para hidratar, para umedecer as pregas vocais, né, o trato vocal. E aí, no dia seco, piora bastante. Piora bastante. Agora, a gente vem passando por dias muito secos e agora muito quentes. Dizem que vem uma frente fria durante essa semana. Então, a gente vem dias muito quentes e secos. De repente, um frio danado. Isso também prejudica bastante, né? Muito. Eu sei que já na semana que vem, meu consultório lota de gente gripada. É o choque térmico, né? Tem gente que é sensível, mas tem gente que não é sensível ao gelado, por exemplo, né? Ser sensível ao gelado ou não. O que acontece com o frio é que ele causa o que nós chamamos de vasoconstrição. Então, vem menos sangue para o vaso sanguíneo e aí menos anticorpos. Então, você fica mais sensível às gripes. E contra isso não tem muito o que se faz, né? Quer dizer, individualidade, sensibilidade de cada um. Então, evita esse choque térmico. Mas, por exemplo, você está nos dias muito quentes, agora amanhã esfria bastante. A gente começa a respirar o ar frio e isso também prejudica bastante, né? E profissionais da voz como você, por exemplo, que saem lá do calor e entram aqui dentro frio. Então, esse choque térmico é inevitável. Então, toma vitamina C, procura fazer inalação antes de entrar, se proteger, né? Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos lá, vamos ver qual é o próximo.
Receitas caseiras como xaropes à base de limão e mel, chá de gengibre, podem também aumentar a tosse. Volta e a doutora Silvia Pinho vai explicar pra gente, porque o que parece ser meio caseiro, mito ou verdade? Receitas caseiras como xaropes à base de limão e mel, chá de gengibre, também podem aumentar a tosse. Não, na verdade, assim, o gengibre, se você comer puro, como a gente come no restaurante japonês, por exemplo, em grande quantidade, ou aqueles cristais de gengibre que a gente compra, ou com salzinho, aqueles é que podem causar tosse. O gengibre tem uma propriedade muito boa, que é uma propriedade cicatrizante. Ele faz bem. Ele cicatriza, ele é um anti-inflamatório. Então ele faz bem. O chá de gengibre é bom, se não for muito forte. Agora ele é muito forte. Ele muito forte vai causar. Né? Parece que ele chega a queimar, arde tanto, parece que está queimando. Se for uma concentração muito grande, mas ele tem uma propriedade terapêutica muito boa. O mel é um antibiótico natural. O que acontece com o mel? Se você toma uma colherada de mel e vem para cá, fazer o seu programa, você vai sentir a sua secreção grossa, então a tua articulação vai ficar mais difícil. Essa secreção grossa recobre as cordas vocais e vai ficar difícil vibrar as pregas vocais. Né? Mas o chá de limão com gengibre, limão, vitamina C, é bom, mas não antes de falar, antes de cantar, aí você deve evitar. Né? E também tomar bastante cuidado, principalmente com mel com crianças, né? Crianças abaixo de 2 anos, não é muito indicado, Não é muito indicado mel, tem um efeito que não é positivo. E também não adianta você tomar esses chás quentes e depois sair de pé no chão, tomar um vento. Tem que ter bom senso, pessoal. Em tudo nessa vida a gente tem que ter bom senso. Agora, bom senso até cá entre nós para tomar algumas decisões, por exemplo. Ontem eu acho que um dia tão lindo, né? Eu falei, vamos no Mercado da Cantareira, vamos passear, vamos voltar andando lá do centro da cidade. Foi uma delícia de passeio, mas está tão seco o ar que você sente a sua boca seca o tempo inteiro, embaixo da língua seco, a pele toda cheia de fuligem. A gente tem que tomar cuidado também com isso. Né? Tem que tomar cuidado e até determinadas épocas do ano que tem o pólen, né, que está no ar, isso, pessoas alérgicas elas vão sentir. Tem até uma doença que é rara, mas é um verme que dá na prega vocal chamado cingamos laríngeos. Verme? É um verme. E ele pega no ar, as fazendas, assim, ou alimentos mal lavados. E esse verme se insere na corda vocal e fica como se fosse uma minhoca ali coçando a corda vocal. Mas você sente como se tivesse Você sente uma coceirinha. Eu tenho um cliente que ele passou por 20 médicos. Nossa, até diagnosticarem. E esse verme você tem que ir para a cirurgia e tirar o verme fora. Ele se multiplica além de tudo? Ele se multiplica ele mesmo, ele é hermafrodita, ele vai se multiplicando com ele mesmo ali. Quando o negócio é ruim, sozinho a vida resolve. Inteira. Quando o negócio não presta, parece que é mais fácil proliferar. Ele fica lá, ele não quer ir embora. Acho que a gente tem até essas imagens, não tem, Paloma? Desse verme, a doutora Silvia disse que mandou. Tem aí, produção? Olha lá, pra gente ver. Não tem como pôr? Então, enfim, aí você... Bom, mesmo porque era só uma curiosidade, não dá pra você ver esse verme. Mas você sente... Você consegue ver o verme. A gente abrindo a boca? A culpa é minha de você não conseguir, porque a imagem que eu tinha não estava com uma qualidade muito definida. Mas é muito interessante. O otorrino coloca o espelho ou o aparelho e você vê a minhoquinha, assim. Ela é muito pequenininha. Mas visualmente movimentando. Então ela é grandinha, não é tão Ela pequena? é grandinha. Uma cobrinha. Então tem que tomar cuidado com os alimentos mal lavados. Tudo mais, né? A mão suja, né? Então tem que cuidar disso. Então começou a sentir algo diferente, uma coceirinha que não passa, algum dia vá no médico para checar direitinho o que é, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Alguns medicamentos podem provocar a tosse. Isso é uma verdade, né? Porque a gente fala dos remédios para hipertensão, né? Principalmente medicação para hipertensão, como eu te falei, que pode causar a tosse, pode ter um fator irritante. Então o médico precisa ser avisado e o remédio ser substituído. Por exemplo, corticoides, que a gente toma para gripe ou para inflamação de garganta, né? Eles anti-inflamatórios, descongestionantes, eles ressecam muito as mucosas e eles podem causar tosse. Então, você quando toma esses remédios tem que hidratar bastante, muita água. Mas dizem que depois de um tempo o corpo acostuma a alguns remédios. Isso é uma verdade ou não? Essa tosse ela tende a regredir ou quando é um sintoma mesmo, não tem como passar? Não, às vezes acostuma, mas, por exemplo, no caso do remédio da pressão, se você tem um substituto, para que você vai ficar? Porque você pode desenvolver essa tosse, você desenvolve uma outra lesão chamada granuloma,
que é um problema que dá atrás das pregas vocais pela tosse. Aí é duro esse granuloma para reverter. Mesmo com medicação, tem que fazer fonoterapia, a gente consegue. Mas demora um certo tempo, né? Então, tosse por muito tempo, foge dela, porque você pode desenvolver um granuloma, uma úlcera na corda vocal, por exemplo. E que depois do tratamento vai levar muito tempo, né? Depende do caso, né? Depende da pessoa também se dedicar aos exercícios, né? Essa é uma parte difícil. Bom, volto que tem muito aqui, um mito ou verdade, qual será? Fumo é uma das principais causas da tosse. É, a principal causa da tosse. Esse, a gente não tem muito o que falar. Mas tem gente que diz, a tosse é tosse de fumante, essa tudo bem. Tudo bem, não, esse é um grande problema, né? É um grande problema e assim, com o passar do tempo, o cigarro, principalmente gente que fuma muito, vai desenvolvendo nas cordas vocais, que a gente chama de pregas vocais, um inchaço, que nós chamamos de edema de Heinck. E esse inchaço chega a ser tão grande, às vezes, que impede a pessoa de respirar. Então, por isso que parece que ronca junto enquanto fala? Exatamente. Você vê, né? E a voz fica grossa também, né? Fora que você falou em ronco, que também ronca mais à noite, né? Sim, quando porque não fecha tem, mais, fecha né? mais. E tem os edemas de glote também, que dão até em criança, que são respostas alérgicas. Quando começa a tossir e o ar começa a faltar, direto para o pronto-socorro. Porque fecha a laringe de uma tal forma... Não tem como respirar, né? Não tem como respirar. Vamos para ver mais um mito ou verdade? Quer dizer, não adianta nem a gente falar que fumar não cabe mais hoje em dia, que todo mundo sabe disso, né? Tem que tomar a iniciativa, o primeiro passo. Enrolar um lenço umedecido com álcool na garganta alivia os sintomas e diminui a tosse. Antigamente se falava que ajudava na dor de garganta, né? É o álcool, né? Então ele tem um efeito vasodilatador, então ele melhora. Eu não oriento esse tipo de coisa, porque depois você tira e toma um vento frio. Piora, então né? Eu não gosto desse tipo de alternativa, assim. E o que a gente podia fazer, então, para evitar prejuízos nas pregas vocais? Quer dizer, quais os hábitos que a gente devia adquirir, doutora Silvia? Então, a tosse é diferente um pouco do pigarro. Quando você faz a tosse, as cordas vocais, que são duas preguinhas que nós temos aqui, elas batem uma contra a outra. Então, por exemplo, uma dica para o pessoal que canta, para ator, para profissionais da voz como você, seria, você vai tossir, tenta segurar o ar na garganta, prende o ar na garganta assim, como se fosse fazer uma força física. E liberar a secreção, a vontade de tossir na abertura da corda vocal, que você tem que impedir isso aqui. É isso que machuca. Né? Agora, se você prender e fizer isso, não vai fazer tão mal para a tua corda vocal. A tosse é melhor do que o pigarro. Porque o pigarro, você machuca e o atrito entre as cordas vocais é muito maior. Então, entre tossir ou pigar, prefira dar uma tossezinha pequena. É melhor isso para prevenir. Aquilo que eu te falei, a água, hidratar, fundamental. Balinhas cítricas, se você não tiver problema de estômago, te ajudam, sem açúcar, porque o açúcar também espessa. Agora, aqueles sprays, para quem está com dor de garganta, que ajuda a dar uma acalmada, essa acalmada é mais prejudicial que tudo, né? Porque você não sente que você está forçando as pregas vocais, né, doutora Silvia? Então, depende, às vezes vem com álcool, às vezes ela é irritante um pouco, né? Mas, às vezes, ela serve num momento porque você está com muita tosse, crítico, para te acalmar. A questão toda é que isso resseca ou anestesia. E se você for um profissional da voz, um cantor, um ator, um locutor, um apresentador, um professor, e você colocar o spray, você não vai sentir a dor. Então você não sente a dor e aí você começa a abusar mais da sua fala. Forçando, né? Não sente que você está forçando. É que nem o conhaque. O conhaque melhora na hora, você aquece a voz, mas você não sente que está forçando nada disso. Então é perigoso nesse sentido, né? A gente tem um costume péssimo, né? Digo a gente, porque olha, a maior parte das pessoas acaba tendo mesmo, de falar no celular. Só que a gente fala no celular e a gente não percebe o tom de voz que a gente está usando. Normalmente a gente grita demais, porque você acha que você gritando, a pessoa escuta melhor. E isso faz, ainda mais quem trabalha com esse tipo de atividade, força demais a voz. Chega uma hora que perde ela, né? Celular chega a ser criminoso. O celular, as pessoas colocam o celular aqui e falam assim, ó. Isso força mais um lado do que o outro durante a fala. E aí é muito comum o desenvolvimento desses granulomas, que são essas, como se fossem umas bolinhas, uns calinhos, lá no fundo da corda vocal. É muito comum pelo uso de celular. Então a pessoa fica assim, ó. Pois não, tudo bem. Alterações unilaterais, um nódulo, um calo maior de um lado que o outro. Quer dizer, tem que tomar cuidado. E se for falar no telefone? E vai falar alto mesmo. Então, põe assim, ó. Põe a mão na frente do telefone e fala.
porque aí você não vai falar alto, porque você se escuta mais forte. O problema é que a gente se escuta ou não. Se está num ambiente de muito barulho também, tende a falar mais alto ainda, Com né? certeza. Olha, bom lembrar, gente, qualquer alteração que você perceba na sua saúde, aí vale. Tá rouca há muito tempo, uma tosse persistente, boca seca demais, vá ao médico. Não fica se automedicando, porque do remédio pro veneno é a dosagem que muda só, né, doutora Silvia? E uma coisa importante de falar também é que muitas vezes a questão da tosse e do pigarro é o jeito errado de falar. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, o tempo inteiro, a minha laringe, que é o gogó, onde estão as cordas vocais, sobe, e aí eu fico falando assim, ó. Eu tive um cliente recentemente, trabalhava com imposto de renda e fiscal. Ele chegava a tossir 100 vezes por dia. 100 vezes? Mas ele falava aqui, ó, o gogó alto aqui, a laringe alta o tempo inteiro e muito agitado. 100 vezes. Então ele tinha feito todo tipo de tratamento possível, médico, e só foi na fonoaudiologia que ele resolveu o problema dele. E a gente aprende a falar. É um aprendizado, né? A falar. Olha, eu vou passar para vocês o site da doutora Silvia Pinho. Qualquer informação que você queira é o www.invoz.com.br, invoz.com.br, e lá você tem ótimas informações e dá para você entender o quanto que é importante a gente aprender a falar e aprender principalmente a colocar a voz da forma correta. Obrigada mais uma vez. Muito bom revê-la, viu? Foi um prazer.